Eu estava na advocacia. Eu já tinha um tempo de procuradoria do SNI e do IBC. Eu fui assistente técnico agronômico do IBC também. Eu que fundei a sede agrônoma de Iguaçuí. Então, a questão foi questão exclusivamente financeira, porque o salário nosso eu era da classe que ganhava mais ainda, lá no IBC. Nós ganhávamos o dobro do agrônomo do Estado, né? Mas era pouco. Eu, com a família crescendo, eu não sei, naquela época não existiam esses meios que existem hoje, né? Então, se deixasse, tinha 60 filhos, né? Por aí. Bom, eu então pensei comigo, olha, eu vou fazer o curso de Direito. Vou fazer. Chamei o Alemer, que aposentou agora como desembargador. Alemer, você vive reclamando aí que está ganhando uma miséria no banco, vamos fazer o curso de Direito e tal. A primeira causa que eu ganhei é esta casa que está aqui. A primeira que eu ganhei lá em Iguaçuí. Eu estava no 3º ano de Direito, eu era solicitador. Naquela época, o solicitador, o advogado assinando com ele podia continuar na causa. Tinha que o advogado titular assinar. E o solicitador continuava. E isso aqui foi o resultado seguinte. Eu coloquei na mão de 8 filhos adulterinos uma fazenda que hoje ela deve valer 10, 15 milhões, pertinho da cidade de Iguaçuí e tal. Que o dono da fazenda teve 8 filhos na empregada. Tá vendo? Teve 8 filhos com ela. Ia nascendo e tal, ele não registrava nem nada. Aí quando eu entrei com a ação de investigação de paternidade e fui até o Supremo. Quando eu terminei, eu levei 8 anos. Eu já estava formado e tal. Aí o pessoal lá falou, puxa vida, esse Zé Maria não é fácil não. Entrar contra o homem mais rico daqui, ganhar e coisa, e tá tocando para frente. Eu comecei a formar uma banca de advogado lá e comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que fazer um concurso. Vou fazer para promotor. Porque eu já trabalhei antes lá e tal, e eu vou fazer para promotor. O concurso, por sinal, foi um dos mais duros, porque o SNI, o Serviço Nacional de Informações, é que foi fiscalizar o concurso. Acabou a marmelada. Não tem esse negócio de facilitar A, B, não. E eu fiz a primeira prova, passei, o Alemer não conseguiu. Foi a sorte dele que depois foi ser desembargador, né? Mas quando eu estava no Ministério Público, vários desembargadores me convidaram para ir para a magistratura, que eu entrava lá de braço aberto e tal, mas aí não interessou mais, porque financeiramente a situação do juiz e promotor é a mesma, né? Então, eu fiquei, durante esses anos todos, eu trabalhei em Mantenópolis, trabalhei em Acoporanga, trabalhei em Barra de São Francisco, trabalhei em Colatina, trabalhei em Afonso Cláudio, Santa Leopoldina, Santa Teresa, rodei isso tudo. A que eu fiquei mais tempo fixo assim, foi a de Mantenópolis, que foi logo quando eu fui para lá, e ninguém queria ir para lá, porque levava
o dia todo de ônibus, né? Naquela poeirada. Mas depois, quando eles me descobriram, o cara falou, o Zé Maria é bom de caneta. Eles falavam assim, naquela época, ele é bom de caneta. Aí o Zé Inácio agora, até hoje ele mantém amizade comigo, aquela pilha de trabalho que eu fiz lá para ele, ações que nós ganhamos, ele falou assim, Zé Maria, agora que eu estou vendo aqui trabalho seu, como é que você, com aquela rapidez toda, punha na cabeça o negócio, metia a caneta e saía assim? Porque ele vai pondo em conta-gota, com medo de errar, de haver alguém, né? Eu não tenho disso não, porque eu não ia cometer um erro crasso, mas um errinho comum, aí isso é normal, né? A pessoa corrige, né? Às vezes a pessoa... Eu sou muito difícil confundir uma palavra que é escrita com S por C, essas coisas, essas besteiras eu não faço, né? Porque eu aprendi com minha mãe, que era professora. Ela me ensinou a escrever desde o início. Então, eu pegava uma ação que levava 3 dias para fazer, eu fazia 3 horas. Falei assim, eu estou vendo aqui um monte de ações que você fez e eu ganhei 95% das ações. Eu aqui na Praia do Sol, eu tenho uma ação que eu ganhei há 20 anos do Estado. Eu vou morrer aí, mas eles vão ser obrigados a me pagar, porque eu ganhei no Supremo apenas 14 milhões de indenização. Eu já ganhei. Agora, por que eu ganhei isso? Porque quando o Estado desapropriou, fez aquele Parque Paulo Vinha, que tem lá em Guarapari, a desapropriação por utilidade pública, o governo chega e acha que precisa dessa mesa. Ele tem direito de desapropriar a mesa, mas ele tem a obrigação de mandar avaliar e pagar 20% do valor da mesa. O que ele fazia? O terreno, que valia R$3 o metro naquela época, ele pagava 0,040 centavos. O que eu fiz? Todo mundo recebeu. Achou que era bom negócio receber, porque eu tenho 200 mil metros ali, entre aquele pedágio, 350 metros na frente do asfalto, eu tenho ali 200 mil metros. O que eu fiz? Chamei meu filho, que é advogado também, estava trabalhando comigo, e falou, não vamos receber. Vamos recusar o recebimento, vamos fazer a avaliação judicial. Eu quero que o juiz mande o perito lá para ver qual o valor do metro. Aí a avaliação, vamos dizer, o governo queria pagar 0,040 centavos, foi para R$4. Calcula, 20 anos. Então, eu tenho 200 e tantos mil metros lá. Então, multiplica isso. Tem juros, correção, tem honorário, tem custa, tem isso, tem aquilo. Tem 2 filhos meus que estão tratando da ação. Eu entrei com a inicial e eles prosseguiram no resto. Fiz vários júris lá em Ecoporanga, Barra de São Francisco, e eu era um condenador danado, porque quando eu pegava, eu ia nos pontos cruciais do processo, né? Afonso Cláudio, por ocasião eu fiz um júri lá, foi aí que eu conheci mais a Inácio, ele era advogado da outra parte. Aí ele me procurou humildemente, veio, sabe como é que é? O cara, quando está precisando, vem falar comigo, olha, esse processo aqui, o senhor repara que a atuação desse cliente meu aqui é uma atuação que não tem prova nenhuma contra ele. O senhor examina isso aí com cuidado.
e tal. Aí eu fui examinar, realmente não tinha. Então, eu disse, promotor não é só para acusar, é para fazer justiça. Então eu não vou lá acusar uma pessoa que eu não tenho certeza, porque a materialidade do fato delituoso tem que ser provada. O promotor, quando denuncia, ele denuncia baseado num fato típico, previsto no Código Penal. Fulano infringiu o artigo, vamos dizer, 168, apropriação indébita. Ele foi lá e fez isso, isso, isso. Então tem que ter a prova disso. Escrever só que ele fez isso não adianta nada. Então, ele me mostrou, falou, o caso do comparsa dele está provado, mas esse aqui não tem a prova. Aí, eu espero que o senhor lá no júri não vá forçar a barra contra ele. Eu falei, não, eu vou fazer justiça. Chegou lá, eu disse, baseado na prova dos autos, eu peço a condenação do acusado fulano de tal, porque ficou comprovadamente demonstrada a sua participação. Ele agiu dolosamente, cometeu o crime tal, de apropriação indébita. Ele fez porque quis. Agora, quanto ao fulano de tal, aqui apenas existe uma referência que fulano de tal teria apoiado o ato dele, mas teria apoiado é condicional. Ele apoiou ou não apoiou? Então, a lei diz o seguinte, in dúbio pro réu, na dúvida pelo réu, porque é preferível absolver um possível culpado do que condenar um possível inocente. A máxima do direito penal é essa, que a gente não pode, é preciso absolver um possível culpado do que acusar um possível inocente. O cara é inocente, como é que vai ser acusado sem mais nem menos, perde a crença na justiça. Então, eu encontrei vários e vários problemas lá, e até aquele procurador Jerônimo Seidel, ele fez um júri comigo lá, ele defendia o cara e eu acusava. E o cara foi condenado. Aí chegou perto de mim e falou, puxa vida, condenou esse cara. Falou assim, não tinha jeito. Você recorra e prova que o negócio não foi assim. O jeito que tem é esse, não tem outro jeito. Eu aqui, baseado na prova que você fizer, eu não vou apertar você demais, mas você tem que fazer o negócio direito. Aí ele fez e tal, voltou lá, o sujeito pegou uma pena mínima e ficou em liberdade e tal. Agora, a gente encontra aí no interior, encontrava pelo menos, né? Até naquela época, o promotor era tido até quase como inimigo do corpo, porque ele ia condenar gente que tinha importância, né? Que tinha a força política e tal. Eu não ligava para isso, não. Eu tocava a caneta para lá, inclusive contra a prefeita, eu não queria nem saber. Mas não querendo massacrar o sujeito, dizendo, ele fez isso, está provado que ele fez. Ele está inciso no artigo tal do Código Penal. Deixar para o juiz decidir, compreendeu? Comarca como Ecoporanga, Barra de São Francisco, eram comarcas pesadas, era uma região que matava muito, né?
Eles tinham medo do promotor, mas matavam muito naquela época. E eu ia para lá e enfrentava aquilo lá. O Jerônimo era de lá, era advogado lá, em Ecoporanga, né? Agora, a Colatina, não. Afonso Cláudio também tinha o tal de Totó. Totó foi membro do Tribunal de Contas aí, compreendeu? Totó era tido como bandido, compreendeu? Se dava bem comigo e tal, mas a gente tinha que pôr um pé na frente e outro atrás, né? Compreendeu? Corria risco, mandava matar mesmo, mandava matar. Faz promotorzinho, começa com muita coisa, eu mando matar. Eu nunca fui ameaçado pelo seguinte, porque eu não abusava do cargo, eu não abusava. O sujeito, primeiro, eu sempre tive a consciência tranquila de que o meu dever era receber as partes com educação e tratar também com respeito. Podia ser o maior criminoso. Eu queria falar com o doutor Zé Maria. Aconteceu isso. O sujeito chegou lá, verdadeiro bandido, né? Sentou, doutor, dá licença, pois não. Sentou e tal. Eles falam que eu sou isso, aquilo outro, mas não é nada disso, tal e coisa. Contou a história dele. Falei, fulano, olha, pessoalmente eu não tenho nada contra você. Falei com ele. O senhor não tem nada contra mim? Não, pessoalmente eu não tenho. O dia que eu pegar a caneta para lhe denunciar, é porque chegou um documento aqui contra você. Você não vai ficar zangado comigo, não. Do jeito que o senhor está falando, eu não fico, não. Eu pensei que o senhor ia de fazer de qualquer jeito. Não. Chegar aqui, um documento, uma prova de que o senhor cometeu um crime, eu vou lhe denunciar. Eu prefiro ouvir isso. Quer dizer, você evita fazer certas coisas, viu? Porque naquela época não havia uma bandidagem imensa por aí afora. Essa região da Praia do Sol aqui era uma coisa terrível. Quando eu recebi às vezes um bandido, um mau caráter lá, eu procurava aconselhar o sujeito. Falei, fulano, vem cá, você tem mulher, tem filho? Tem. Não saia dessa vida. Faça isso. Você é um cara forte. Você é um cara que tem condições de trabalhar. Larga isso, larga esse negócio de maconha, larga isso. Vai cuidar da sua vida. Mas é que se eu fizer isso aí, o senhor não vai me perseguir. Não, ao contrário. Nós vamos procurar te ajudar. Isso aí era bom, viu? O cara recebia bem aquilo ali. Eu nunca tive oposição nenhuma contra isso. E o sujeito um dia me perguntou, o senhor me acusou aqui de uma maneira muito forte. Eu falei, então peraí, olha aqui o que é que falar de você. Mas isso é mentira. Mas isso é mentira, então tem que provar lá no júri, falei com ele. Tem que provar lá. Porque alegar e não provar é mesmo que não alegar. Tem que provar. Aí o sujeito ficava mais animado, até que ele me animou. Me animou porque eu vou arranjar prova de que isso não é verdade. A dificuldade do Ministério Público naquela ocasião é o seguinte, a gente ganhava muito menos do que um juiz. Ganhava menos. A gente não tinha o mesmo status que tinha o juiz. Eu conheci juiz aí no interior que ele se postava assim e fechava no gabinete, queria às vezes falar com ele, ele mandava um recado dizendo que ele estava ocupado, não podia atender naquela hora. Um desses caras até hoje é amigo meu, né? Aí, um dia eu fiz de bobo, meti a mão na porta e entrei. Cheguei perto dele e falei, fulano, vem cá.
o objetivo seu, nosso, aqui é fazer justiça. Eu sei que você tem muito serviço e tal, eu também tenho. Mas quando eu te procurar para tratar de um assunto desse, eu não venho aqui para conversar fiado nem nada, para tratar de um assunto da própria justiça. Eu sou o representante do Ministério Público aqui e legalmente eu estou constituído para isso. Você não pode chegar querer impor regras para mim. Eu não aceitava não impor regras, porque lá no Poder Judiciário lá não dizia que o promotor era subordinado ao juiz. Eles é que faziam isso. Eles é que faziam. Eles entendiam porque ganhavam mais, recebiam em dia, às vezes recebia atrasado, né? Agora, para chegar onde chegamos, foi muita luta, viu? Para chegar onde chegamos, foi muita luta mesmo, viu? Muito trabalho. Eu entrei como substituto, fui promovido a primeira, segunda, terceira entrância, que era a última entrância para poder ser procurador. Eu ia ser nomeado procurador por merecimento, e o colega meu que já morreu, Paulo Sérgio Reis, ele, não sei se vocês conheceram ele, chegou e falou: Zé Maria, vem cá, eu não vou por merecimento, e você vai. Abre mão para mim, deixa eu ir no seu lugar como procurador, porque isso me ajuda. Eu estou numa situação difícil, sei que e tal. Eu abri, falei com ele: não, pode, não tem problema nenhum. Aí o que aconteceu? Eu já estava com um tempo de serviço muito grande e a outra vaga que vinha de procurador ia demorar mais de 2 anos. Pura e simplesmente requeria aposentadoria minha. Lá no Ministério Público, o Zé Maria, por exemplo, foi presidente da associação 2 vezes. Eu nunca quis me meter a candidato a nada, nunca quis ser nada. Eu me limitei a trabalhar. Depois que eu saí do interior, eu fiquei aqui no gabinete até aposentar. Eu fui assessor e representava o procurador-geral, tá vendo? Porque naquela época não tinha o número de desembargadores, de procuradores que tem hoje. Então eu trabalhava no gabinete, eu era pessoa de confiança do procurador, doutor Válgano Barbosa. Depois o Aníbal Lima, o filho dele é até procurador aí. Desembargador. Lá na assessoria era o seguinte: cada dia que você chegava com uma pilha de papel assim, aí o procurador falava assim: enquanto o Zé Maria faz 5, o outro lá faz 2. Que eu metia a caneta mesmo. Até o Zé Inácio achava: ô Zé Maria, você parecia um taquiga metendo a caneta para lá. Então o negócio é o seguinte: eu realmente, modéstia à parte, sempre tive facilidade para redigir. Sempre tive. Eu nunca tive dificuldade nenhuma. Eu lia e interpretava do meu jeito: ó, isso aqui é assim. Procurava resumir a coisa de maneira que o juiz entendesse bem, porque não adianta a pessoa ser prolixa, escrever demais e não deixar a substância daquilo que ele quer. Então, é preferível você pegar, sintetizar mais e mostrar. Eu vejo petições aí hoje de 200 laudas. Eu falei com meu filho: mas isso é um absurdo, uma coisa dela, não precisa disso. Não há necessidade disso. Porque vem com teoria de não sei quem, teoria de... Isso tudo está ultrapassado. Vocês estão na advocacia moderna aí, usando o que está ultrapassado. Que aproveita aí do computador, né? Vai lá e faz assim.
a gente notava que os órgãos de segurança, eles queriam dar força ao Ministério Público, eu notava isso. Inclusive, tinha um tal de Coronel Cunha Costa, que era o chefe do SNI, lá no Rio. Ele me chamou 2 vezes lá. 2 vezes ele me chamou lá. Eu não sei porquê. O chefe me chamou e falou comigo assim: ó, o seu conceito aqui é muito bom, falou. E eu queria o seguinte: o senhor não afrouxa não. Senta o pau e o que precisar, o senhor requer aqui, o senhor peça aqui e a gente atende. A gente chegava lá no SNI, parecia um túmulo, rapaz. Tinha 2 cadeiras assim, a porta um buraquinho assim, devia estar filmando a gente, sei lá, né? Aí ele ficou até amigo meu, esse Coronel Cunha Costa. Falou comigo: se eu precisar de qualquer coisa aqui e tal. Aí, em uma ocasião, fui chamado a Brasília e na volta sofri um acidente, quebrei a perna e o genro do Castelo Branco, um tal de Salvador Diniz, ele mandou um avião da FAB me apanhar lá em Caetanópolis, no lugarejo, na Minas, me trazer para Vitória. O Luiz Carlos Nunes era um homem representando o governo militar lá dentro, na minha época. Ele fez concurso comigo e tal. Ele, ao contrário disso, ele não quer mais. Ele fazia tudo para fortalecer o Ministério Público. Ele não fazia, não intercedia conta nem nada, não. Ele queria a punição daquele que fosse culpado. Ouviu? Agora, eles eram cheios de segredos. Eles requisitaram ali, no antigo IAPI, requisitaram um andar todinho para mim. Ali, eu trabalhava lá e veio uma turma do Rio, eu não sabia quem era, né? E as audiências, quando eu marcava para ouvir alguém, não tinha esse negócio de mandar avisar com antecedência nem nada. Ó, avisa que amanhã às 10 horas fulano tem que estar aqui. Era assim, viu? E eles prestigiavam, viu? Tanto é que esse Coronel Cunha Costa, ele falou comigo assim, perguntou se eu era militar, ligado a militar. Eu falei: não sou não. Ele disse: porque o senhor está fazendo um trabalho muito bom para nós, falou comigo. Olha, tem gente aqui importante que respondeu ao inquérito comigo. Esse Jones Tristão, o Otacílio Cosa, essa gente do café aí, porque eles achavam que havia contrabando e tal, mas não houve prova nenhuma, ouviu? Não houve prova. E também gente pequena, o cara lá, funcionáriozinho pequeno, coitado, acusado de que ele teria furtado um não sei o que lá e tal. Eu fui verificar, não era verdade aquilo. Aí, absolvi o cara, aí o coronel falou assim: não, o senhor achou que ele tinha razão? Achei. Então tá liquidado. A Revolução, ela fiscalizava o Ministério Público assim de uma maneira discreta. Ouviu? Não era... Queria ver se ele estava cumprindo. Ouviu? Mas não ia lá assim, ó, senta o pau em fulano, faz não, isso eles não faziam não. Ó, o Ministério Público é um órgão, uma instituição que defende os direitos indisponíveis, defende o meio ambiente hoje, defende
o cidadão que está sendo lesado por um crime é titular da ação penal. E o Ministério Público, dentro do contexto atual, está ampliando cada vez mais seu raio de ação. É uma instituição tão poderosa hoje quanto a magistratura. Então, eu acho o seguinte: o Ministério Público é uma instituição permanente. Ela hoje ela tem uma interligação direta com a magistratura. O promotor, sem a denúncia, o juiz não pode condenar ninguém. Se não houver a denúncia do Ministério Público, ele é titular da ação penal. Não é o juiz que chega lá e diz: ó, eu quero condenar fulano. Se não houver uma denúncia formalizada do Ministério Público, o processo não pode andar, porque ele é o titular da ação penal. O juiz pode dar uma decisão, o promotor ser contrário, recorrer daquela decisão. Mas o juiz não pode chegar e dizer: vou abrir processo criminal contra fulano aqui, assim, 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 a revelia do Ministério Público. Ele não pode. Porque há uma interdependência entre a magistratura e o Ministério Público hoje. Uma interdependência, um depende do outro. Por isso é que hoje a situação mudou muito. Hoje o procurador é respeitado, o promotor é respeitado. Chega lá, eles... Não, promotor de justiça, né? E tal, né? Eu acho que é uma instituição que ela não pode existir a justiça se não houver o Ministério Público. O Ministério Público lutou durante anos e anos e anos e anos para conseguir autonomia administrativa, financeira e funcional. Isso daí foi uma luta insana. Eu participei diretamente dessa luta. Então, o que aconteceu? Era senador da República o ex-governador Zé Inácio Ferreira. O Zé Inácio é procurador aposentado, sabia? Sim. Ele é procurador aposentado. E ele foi nomeado presidente da Telebrás. E eu fui eleito conselheiro da Telebrás, por indicação dele, que nós tivemos advocacia junto. Ele me indicou, eu era conselheiro lá. Aí um dia, veja bem, nós já estávamos há 5, 6 anos lutando para ver se o Supremo Tribunal Federal determinava que o Estado cumprisse e passasse a colher essa autonomia do Ministério Público, desse as verbas que nós temos direito e ficasse independente da magistratura, porque o Ministério Público estava como um apêndice da magistratura. Existe uma interdependência entre o Poder Judiciário e a instituição do Ministério Público. O Ministério Público não tem dependência nenhuma hoje ao Poder Judiciário. Ao contrário, o processo que foi para lá do naufrágio está voltando para cá, eles vão ser processados pelos procuradores. Mas naquela ocasião, o juiz recebeu o promotor como se o promotor fosse um contínuo de luxo, uma coisa assim, né? Era inferior a ele, ganhava muito menos do que ele. Então nós naquela luta. E a ideia que eu tive, e que foi vencedora, 95% dos colegas aqui não sabem, eu nunca falei nem nada. Vou falar hoje pela primeira vez, em primeira mão, se interessar vocês ouvirem. Olha, era presidente do Supremo o ministro Sidney Sanches. Já ouviu falar?
Sidney Sanches era o presidente do Supremo. Eu cheguei perto do Zé Inácio, chegaram os primeiros telefones sem fio, desse tamanho assim, ó, imenso, né? Chegaram 4. Zé Inácio, eu tive uma ideia aqui. Quem não quer um telefone sem fio? Todo mundo quer, é uma novidade. Pede uma audiência ao ministro Sidney Sanches. Vamos levar um telefone para ele e quando terminar, você diz que eu quero ter uma conversa com ele. Aí fomos para lá. Quando ele viu aquele aparelho, aquilo era uma novidade, ele ligou para São Paulo, para a casa dele. Falou com a mulher dele, falou com a filha. Esse negócio é formidável, fora de série. Aí o Zé Inácio, que era o presidente da Telebrás, falou: ministro, o senhor tem 2 anos de graça para usar esse telefone. Depois é que o senhor vai pagar. Tal e coisa. Aí ele falou assim: vem cá, diante de tanta gentileza, de tanta bondade de vocês, em que eu posso servi-los? Ele perguntou. E ele que estava amarrando o negócio. Estava na mão dele, ele estava amarrando há 6 meses, ele não despachava autorizando, reconhecendo os direitos nossos e tal. Ele é o presidente do Supremo. Aí eu falei: ministro, aí o Zé Inácio disse assim: o negócio agora é com o doutor Zé Maria, ele que conhece o negócio direito. Então, doutor Zé Maria, vamos conversar. Falei: ministro, quer dizer a você o seguinte: nós temos direito por lei, já foi votado no Congresso, já passou. Nós tivemos a equiparação de salários à magistratura. O Ministério Público ficou na mesma situação da magistratura. Eu sei que isso aí pode até desagradar o senhor, seus colegas, mas é lei isso. Nós estamos há 6 meses lutando, o Estado aqui contra nós. É aquele processo de Vitória e outro de Rondônia, né? Eu falei: é isso, ministro. E foi, disse assim: eu até sou tido como inimigo do Ministério Público, mas na verdade eu não sou. Eu tenho uma filha que vai fazer concurso agora para promotora, quer fazer, deixa ela fazer. Eu não sou. O problema todo é que eu sou presidente, mas não sou dono do Supremo. Ele queria dizer que os colegas dele, nem todos estavam de acordo, porque isso aí é dar um status muito grande ao Ministério Público. Aí eu falei: excelência, o senhor veja a luta que nós tivemos, mostrei a ele quantos anos nós estamos lutando. O senhor acha justo que depois que o Congresso aprove tudo, chega aí e o Supremo não quer dar o aval a isso? Parou e disse assim: doutor Zé Maria, o senhor estava até bom para ser meu advogado. Falou comigo, brincando, né? Olha, eu estou gostando da sua conversa. Falou comigo: estou gostando. Vamos fazer o seguinte: eu não conheço assim detalhes do processo. O senhor, semana que vem, de tantas horas aqui, eu disponho aqui, o senhor vem e vamos passar o pente fino nisso aí. O senhor vai explicar com detalhes e tal, e coisa e tal, para ver o que eu posso fazer. Aí, eu levei um resumo para ele de tudo. Ele olhou, conferiu que ele era um cara muito sério. Ele falou comigo: o senhor está me convencendo que vocês têm razão mesmo. Ele falou:
o senhor está me convencendo que você... O senhor está me convencendo, não é o Ministério Público. O senhor está me convencendo disso. Aí eu falei assim, que dia que eu posso voltar aqui? Eu vou voltar com o senador Zé Inácio, que ele quer fazer outra visita ao senhor. Eu falei para reforçar, né? Ele falou assim, não, o senador, na hora que quiser, pode vir junto com o senhor aqui, não tem problema e tal. O cara, senador lá, né? Aí ele falou, semana que vem, na terça-feira eu chego em São Paulo, lá para as 14 horas, o senhor pode vir aqui com o senador. Eu fui. Chegou lá, ele disse assim, senador, ó, eu queria até ter um assessor igual ao doutor Zé Maria. Por quê? Porque ele não desiste, ele insiste. E eu vou dar uma notícia a vocês. Já conversei com o colegiado meu, já convenci 90% de que vocês têm direito. E eu tenho quase certeza que com isso nós vamos obter o que vocês querem. Com mais alguns dias. Estava lá 6, 8 meses. 20 dias depois, o Supremo aprovou aquilo. Isso aí ficou como se fosse uma vitória pessoal minha, lá do Zé Inácio, que ajudou muito, mas também eu não falei com ninguém aqui, nunca toquei com ninguém. Mas como é verdade isso, eu estou dando nome aos bois, dizendo com quem foi, não é? Foi verdade. Então, aí saiu a lei autorizando, dando independência financeira, autonomia financeira, administrativa e funcional ao Ministério Público. O procurador, ele não podia nomear nem o chefe do gabinete. Era o Poder Executivo que mandava lá dentro. Aí mudou tudo. Então, se eu não fiz muito lá pela classe, e eu na verdade trabalhava demais lá. Se eu não fiz muito, pelo menos essa parte aí financeira que interessa a todo mundo, né? Eu fiz, tem gente aí que nem sabe, às vezes o cara nem gosta de mim, nem sabe disso, nem eu toco, compreendeu? E isso aí nós conseguimos, na época do Sidney Santos. Ele fez o primeiro concurso e não passou. Eu precisei de conversar com ele horas e horas, dias e dias, para convencê-lo a fazer novo concurso. Você faz novo concurso, você vai passar com o que você conhece. Aí ele passou. O Zé Inácio era governador, nomeou Zé Maria procurador-geral. Aí eu falei, agora está faltando uma coisa. O Ministério Público está zerado aí, está sem nada. Você tem que dar tudo aí. Não, precisar eu dou. Aquele prédio lá, foi Zé Maria comprou. Ele inaugurou várias promotorias aí no interior. Ele demonstrou que ele foi bom administrador, Zé. Que eles devem agir de acordo com a lei, eles não devem atender pedido de A, B ou C, se ater somente ao processo. Se ele tiver dúvida, ele pede abertura de vista e manda fazer uma perícia, manda fazer qualquer coisa, mas nunca para agradar A, B ou C. Ele tem que ter total independência, porque o Ministério Público é um órgão eminentemente independente hoje. Ele não depende, eu para subir lá não dependo de chegar no ouvido do procurador, e tal, como era antigamente, você me promova e tal. Eu vou dizer a você,
Eu aprendi muita coisa lá no Ministério Público, muita coisa, e posso dizer o seguinte, que a instituição tem que cada vez se aperfeiçoar mais e agir dentro da lei.